Olá, meus alunos do sexto ano, estamos aqui de volta, com as nossas aulas ainda remotamente, mas espero que em breve possamos nos encontrar nas aulas presenciais. Mas estou desde já muito feliz pelo nosso retorno agora no segundo bimestre e vamos dar continuidade às nossas aulas de educação física remotas. Hoje vamos iniciar a aula remota número 11, do dia 4 de 8 de 2021, sobre brincadeiras e jogos. Eu sou o professor André Oliveira, da disciplina de Educação Física. Primeiro vamos iniciar com a definição de brincadeiras, principalmente as chamadas brincadeiras populares, que são aquelas brincadeiras mais antigas. O que são brincadeiras? É a ação de brincar, se divertir, entreter e distrair, com o objetivo de socializar e interagir entre os participantes, É o meio de potencializando o vínculo afetivo, a relação entre os participantes e estimular, contribuir para a segurança emocional, Da mesma forma, podemos dizer que é simplesmente a ação de se divertir, de brincar. Por isso que são chamados nomes de brincadeiras. E aí nós temos alguns exemplos que vocês podem ver aí, como a cabra cega, pular de corda, amarelinha. E nós vamos diferenciar um pouco mais à frente brincadeiras e jogos. Vocês irão ver a diferença entre as brincadeiras e os jogos. As brincadeiras, a definição de brincadeiras a gente acabou de ver, que é a ação de brincar e se divertir, mas ela tem algumas características que diferenciam ela do jogo. A gente vai ver aqui agora as características. Primeira característica das brincadeiras é não haver vencedor. Nas brincadeiras não existe um vencedor, já que todos se socializam, todos jogam junto, tem uma interação entre os participantes. Então não há um vencedor. A segunda característica é a evolução dessa brincadeira, vai depender da motivação e do interesse. Tanto essa brincadeira pode permanecer por muito tempo, as pessoas jogarem por muito tempo, como ela pode ser trocada por outra brincadeira, ou então ter alguma mudança, mas desde que não afete nas regras da brincadeira, mas depende muito do interesse e da motivação dos participantes. A outra característica das brincadeiras é que as brincadeiras são menos rígidas do que os jogos, não tem tanta rigidez na questão das regras e também são mais livres. A participação a questão da participação coletiva é bem presente nas brincadeiras e também a questão da liberdade dentro das brincadeiras. Podendo ter ou não regras, certo? Algumas brincadeiras têm as regras e outras não. Mas lembrando que nas brincadeiras, uma característica muito importante é que não há vencedor. O ponto alto da brincadeira, na maioria das vezes, não tem, por conta de ser uma coisa que é para diversão. Então não tem como ter um ponto alto. Como a gente vai ver que já nos jogos existe sim um ponto alto. E nas brincadeiras existe mudança somente de acordo com o interesse dos participantes no momento da vivência. Como eu falei, a questão da evolução. A mudança da brincadeira ou continuidade dela vai de acordo com o interesse dos participantes. Os jogos, a gente agora vai ver definição de jogos. Primeiro aí a gente vai, vocês estão vendo nos exemplos de jogos, Vôlei, os esportes são exemplos de jogos. A corrida de saco e a queimada, Que em alguns locais a queimada também é chamada de carimbo e tem outras denominações. Os jogos qualquer competição ou desafio para a qual as regras são feitas e criadas num ambiente restrito e imediato. A gente vai ver agora as características dos jogos. Como vocês podem ver aí, a gente vai adequar essas características de acordo com o exemplo que a gente tem aí em cima, que é o exemplo da queimada e do carimbo. Vocês podem ver aí. A primeira característica que diferencia
das brincadeiras, vocês acabaram de ver que nas brincadeiras não tem vencedor, é uma coisa para divertir. Já nos jogos permite alcançar uma vitória, tem sim um vencedor, durante os jogos tem um vencedor, como por exemplo no cabo de guerra, né? Como vocês podem ter o exemplo aí do cabo de guerra aí em cima. Na questão do cabo de guerra, vai vencer a equipe que conseguir arrastar a outra até o meio desse bastão vermelho, né? Conseguir com que a equipe passe para o outro lado do bastão. Assim se fazendo a equipe vencedora. Apresentação e evolução regular, né? Essa a questão dos jogos, já no jogo tem começo, meio e fim. Lembrando que lá na brincadeira, tanto ela pode começar rápido, terminar rápido ou demorar. Então não tem como essa questão de ter um começo, um meio e um fim. E no caso aí do cabo de guerra, que vocês podem ver aí em cima, tem um começo, que é o momento que o juiz ou então alguém que está iniciando a brincadeira fala valendo. Tem o meio da brincadeira, né, e tem o final, que é a parte onde vai vencer a equipe que conseguir arrastar a outra para o outro lado. Eu estou colocando para vocês aí, para tornar mais fácil, o exemplo do cabo de guerra aí em cima, para vocês entenderem as características dos jogos. A terceira característica dos jogos é sempre tem regras pré-estabelecidas, né? Antes de iniciar, essas regras são pré-estabelecidas. Com o exemplo aí de cima, as equipes vão 3 pessoas de um lado, 3 pessoas do outro. A questão de só termina a brincadeira quando a equipe é arrastada totalmente para o outro lado. Isso tudo é definido antes de começar o jogo, né? Tem regras pré-estabelecidas, apesar de adaptáveis, né? Dependendo da atividade. O exemplo, mais uma vez, com a brincadeira desde cima do cabo de guerra. Por que pode ser adaptável? Pode ser de 10 pessoas de um lado, 10 do outro, 2 de um lado, 2 do outro. Pode ser que vocês combinem antes de jogar, que assim que pisar no bastão, a equipe já está eliminada, ou então passar totalmente só quando todos os integrantes passarem totalmente para o outro lado. Se alguém soltar a corda, a equipe é eliminada. Então, essas regras podem ser adaptadas, certo? Depende muito do que for conversado antes do jogo. Nova regra, né? Para o jogo iniciar novamente. A questão da nova regra para o jogo iniciar novamente não pode ter uma regra estabelecida no meio do jogo, né? Essa regra tem que ser estabelecida antes de iniciar. Você pode até modificar, mas depois que termina aquela determinada partida, e não na metade do jogo. E o ponto alto dos jogos é cumprir a tarefa, ou seja, marcar o ponto. Na questão da atividade do jogo daí de cima, o que é marcar o ponto? Você conseguir arrastar todos os oponentes para o outro lado, né? Para o seu lado. E aí você ganhará o ponto. Isso eu coloco para vocês, só para vocês terem um melhor entendimento do que são os jogos e as características dos jogos. Essa é a nossa atividade da aula remota 11, do dia 4/8 de 2021. Lembrando que vocês podem enviar para esse e-mail que está aí, e-mail do professor André, ou enviar essa atividade através do WhatsApp, que vocês já participam, o WhatsApp da sala de aula. Vocês fazem a atividade, batem a foto da atividade de perguntas e respostas. Vocês batem a foto dessa atividade quando vocês tiverem terminado e enviam para o meu WhatsApp particular, que também será registrada a atividade de vocês, ou pelo e-mail ou através do meu WhatsApp particular. A primeira questão fala sobre a brincadeira, né? É a ação de brincar, de se divertir, de distrair, e tem como objetivo socializar e interagir com o meio, potencializando o vínculo afetivo, além de estimular e contribuir para a segurança emocional. Ele está pedindo para você descrever as principais características das brincadeiras. A gente acabou de ver aí, vocês coloquem as características das brincadeiras. Na segunda questão, jogo é qualquer competição ou desafio para a qual são feitas ou criadas um ambiente restrito e imediato.
escreva exemplos de jogos que você conhece. Você vai lá, dá uma olhada nos jogos que tem aí, que a gente acabou de ver, e coloca os jogos, os principais jogos que você conhece, tá bom? E na terceira questão, é uma questão de marcar, você vai marcar a alternativa que é incorreta. Sobre os jogos é incorreto afirmar. Nos jogos não há vencedor. Nos jogos as regras são pré-estabelecidas e apesar de adaptáveis, a evolução no jogo acontece de acordo com a motivação e interesse. O ponto alto é cumprir uma tarefa ou marcar um ponto. Lembrando que você vai marcar, só tem uma alternativa dessa daí que está incorreta e você vai marcar ela, tá bom? Essa foi a nossa aula remota 11, aula remota do 6º ano, do dia 4/8/2021, sobre brincadeiras e jogos. Espero que vocês tenham gostado da aula. E lembrando que a correção dessa aula remota 11 será na nossa próxima aula remota. Meu muito obrigado, fiquem todos com Deus.